Oi galera, beleza? Antes da gente começar a assistir esse vídeo, eu só queria dar um toque para vocês. Essa entrevista foi feita em dois takes. A gente perdeu o primeiro arquivo corrompeu completamente por causa de uma burrada minha. E o segundo arquivo, eu não sei o que houve, que ele grava um começo e fica estático. Eu não sei o que aconteceu ali, sinceramente. Como eu já tinha feito dois takes em 2 dias separados com a equipe da Banana Bytes, eu achei melhor não importunar os caras de novo. Inclusive queria agradecer os caras que são muito gente boa pela paciência e disponibilidade de fazer essa gravação 2 vezes, mas eu não consegui entender o que aconteceu ali. A gravação, a entrevista toda lá, o áudio está perfeito, dá para ouvir como se fosse um podcast, mas infelizmente o vídeo não ficou legal. Eu queria pedir desculpa para vocês e para eles da Banana Bytes que isso tenha acontecido. Eu estou aprendendo essa coisa de vídeo ainda, né? Tem coisa que eu não sei ainda, o motivo, não sei o que aconteceu. Talvez se o vídeo ficou muito longo, não sei. Mas, bom, é isso. A entrevista tá lá, o conteúdo tá todo lá, o jogo tá fantástico, os caras são muito gente boa, a entrevista ficou ótima. Mas eu não sei o que aconteceu com o vídeo. Tem um gameplay no vídeo, tá? Se você assistir lá, vocês vão ver o gameplay do Softstar, então nem tudo está perdido. Mas infelizmente a captura do vídeo nosso aqui ficou estranha. Como não vai ser o único vídeo, eu pretendo fazer outros vídeos com eles que eu falei já que eu quero acompanhar esse projeto de perto. Pro próximo vídeo eu acho que eu consigo prometer uma melhora aí, conseguir pelo menos colocar a captura da entrevista como devia ter sido feita, né? Eu já fiz isso antes, eu não sei o que aconteceu. Mas enfim, peço paciência para vocês e agradeço aí a compreensão. Mas escuta a entrevista, o conteúdo tá bem bacana e aposto que vocês vão gostar. Beleza? Valeu, gente. Bem-vindo, público do Shmups BR. Estamos aqui hoje com o pessoal do estúdio Banana Bytes, que está fazendo aí um shoot'em up extremamente promissor que eu descobri recentemente, fiquei sabendo recentemente da existência, que é o Softstar. Eu dei de cara com o vídeo, já tinha ouvido falar do jogo, mas finalmente fui procurar me entender do que se tratava. Quando eu vi o vídeo, cara, o meu queixo caiu, cara, porque todas as referências de muitos dos meus shoot'em ups favoritos estão lá. E assim, eu falei, cara, porra, preciso entrevistar esses caras. E aí comecei a encher o saco do Rafael e falei, Rafael, porra, marca um horário aí, vamos tentar conversar sobre isso, que eu preciso saber mais sobre esse jogo e o público do canal precisa saber mais sobre esse jogo. Então, sejam bem-vindos, Banana Bytes. Vocês querem se apresentar pra gente saber o que vocês fazem no projeto? Obrigado pelos elogios. Eu sou Rafael Lima. Eu sou programador na Banana Byte, dentro do projeto do Softstar. Eu programo, faço game design e eu tenho meio que uma posição de direção também, né? Eu faço direção de todos os outros setores da criação do jogo. Bom, eu sou Luiz Felipe Hertal, e eu sou ilustrador e artista 2D da Banana Byte. Também estou fazendo o concept do Softstar e mais um bocado de arte dentro do jogo. Só para avisar, a Softstar não é uma equipe de 2 pessoas, eles são uma equipe enorme, só que por razões de logística não rolou de colocar todo mundo aqui hoje. Mas talvez no futuro, né, a gente vai resolver isso, porque eu acredito que esse não vai ser o primeiro vídeo e nem o último, desculpa, o primeiro ele é, né? Aliás, ele não é o primeiro porque ele é o segundo, que a gente fez a gravação ontem e deu errado, né? Então ele também não vai ser o primeiro, mas não vai ser o último vídeo, tá? Só para falar para você, a gente gravou mais de 2 horas, não foi ontem, foi na quarta-feira. E por causa de problemas técnicos, o arquivo corrompeu e a gente está aqui de novo novamente. Então, desde já, muito obrigado pela paciência de vocês por estar vindo aqui novamente. Tá tranquilo. Mas vamos lá. Me fala uma coisa, cara. Eu sei que, assim, de onde veio essa ideia do Softstar, cara? É porque, assim, eu vi, cara, e assim, quando eu vi o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui para as pessoas verem, ter uma ideia do que eu tô falando. Mas assim, quando eu vi o Softstar pela primeira vez, eu fiquei em dúvida se eu estava vendo um jogo da Cave, um jogo da Compile, ou talvez um filhote das duas coisas, ou da Psyche, talvez, porque eu vi várias influências lá. Tô muito errado, não? Como é que foi isso, assim? Qual que é vamos dizer assim, se o Softstar fosse um drink, qual seria a receita dele, assim? Quantas partes de Compile para partes de Cave e etc?
Cara, primeiro que ser comparado com Cave, Compile e Psycho só me deixa feliz ao extremo, né? Porque são, de fato, pra mim, os grandes desenvolvedores do gênero, né? Não, Então você tá desculpa, sendo vamos, colocado nesse caso. vamos voltar rapidamente no vídeo. Eu vou colocar aqui o vídeo novamente. E eu peço que as pessoas que estão assistindo me digam se eu estou errado, porque ao meu ver eu não estou. Então, assim, não é nenhuma falsa modéstia, cara. Eu acho que acertaram muito nesse ponto. É, mas, de fato, assim, primeiro que assim, eu como faço, né, eu sou o game designer do jogo, o conceito do jogo saiu basicamente de mim, eu acho. Pelo menos de uma parte dele. E eu sou muito fã do gênero, eu gosto muito dos jogos. Eu jogo desde criancinha, né? E eu fui muito fã dos jogos da Compile nesse bichinho aqui, no MSX, que tá aqui, que me acompanha até hoje. Fomos, né? É. Fomos. Eu também sou um grande fã da máquina também. Pois é. E depois, óbvio, né? Como muito fã do gênero, tive contato com jogos da Psycho, depois da Cave e tal. E jogo tudo que eu posso no gênero, eu sempre tento botar a mão e jogar porque eu gosto muito. Mas é muito curioso porque a ideia do Softstar, ela nasce, na verdade, para falar um pouco sobre como surge o Softstar, né? Primeiro a gente tem que falar de como surge a Banana Byte, que é o grupo de desenvolvimento que está criando o jogo. Porque a ideia da formação da Banana Bytes acontece quando eu estou na casa do Luiz, junto com a noiva dele, a Débora, que faz parte da nossa equipe também. Ela faz o enredo do jogo, né? E também vai fazer as vozes, ou pelo menos parte das vozes. E a gente estava lá na casa deles, e ela gosta muito de um jogo chamado Bind of Isaac, que é um jogo bem conhecido, né? Independente e tal, e ela joga esse jogo com muita frequência. Eu estava na casa deles, estava vendo ela jogando, eu comecei a jogar um pouco também, por influência dela, e fiquei muito assim, cara, esse jogo é muito legal, mas... E ele tem umas características parecidas de shoot 'em ups, né? Com o fato de você tem chefes com padrão de tiros e tal, uns padrão de tiros bem elaborados, assim. E eu fiquei muito com essa sensação de que tinha muito de shoot 'em up nesse jogo, só que tinham duas coisas que me irritavam muito nele. O fato de que o personagem tem inércia, e quem gosta do gênero shoot 'em up sabe que isso é um crime capital, e você não consegue identificar. Você não consegue identificar a hitbox do personagem direito. Então, às vezes, você tá lá desvendo nos tiros que são super apertadinhos, você recebe dano e não sabe muito bem por quê, porque você não sabe onde tá a hitbox. E eu comentei lá, eu falei, cara, dá pra fazer um jogo desse estilo mais maneiro, consertando esses erros, assim. E aí, o Luiz fala, pô, por que você não faz? Eu falei assim, porque eu não sei desenhar. E o Luiz fala, mas eu sei desenhar. E eu já, né, eu conheci o Luiz, eu lembro quando eu conheci o Luiz, ele estava na época trabalhando num jogo que não foi pra frente. Depois você pode falar mais disso. Nada. E se você quiser também, se você achar que não precisa, tudo bem. Porque agora você tá num jogo que vai pra frente. E aí a gente falou, pô, vamos fazer. A gente conversou muito pouquinho sobre a ideia do jogo. E aí, nesse momento, eu ganhei de presente de aniversário uma licença do Game Maker Studio 2. Eu já tinha um há anos, assim, mas eu peguei o 2 de presente. E eu falei, cara, se eu vou começar a fazer um jogo, uma coisa mais séria, eu vou usar essa plataforma nova, né? E só que como eu não tinha muita experiência, não conhecia o Game Maker Studio 2, eu falei, não, eu vou fazer uma coisa simples pra começar, só pra eu entender como é que funciona e depois eu passo pra coisa séria. Uhum. E a coisa simples, o que eu pensei em fazer? Vou fazer. Eu lembro bem claramente, foi assim: vou fazer um shoot 'em up, 5 fases, 5 chefes, tá tranquilo. Isso eu sei fazer, é o gênero que eu gosto, eu sei fazer. Distribuo isso freeware só pra poder ter experiência. Faço isso em 2 semanas. E aí, eu fiz uma primeira fase, acho que em papo de 2 dias, assim. Mostrei para alguns amigos, e as pessoas que viram todos, no geral, tiveram uma fala muito parecida com: cara, isso tá muito bom, tá melhor do que coisas que eu comprei na Steam. Uhum. Por que você não transforma isso num projeto comercial? E aí eu olhei e falei, tá bom, confiei nas pessoas. E aí eu chamei, né, as pessoas que eu já tinha convidado para fazer parte do que seria a Banana Byte, para fazer o tal joguinho cópia do Bind of Isaac, para trabalharem nesse jogo. E aí chamei mais umas pessoas novas, tal, a gente conversou, né, e a equipe foi crescendo. E a partir disso surge o Softstar, assim. E é óbvio que tem muita influência dos jogos que eu joguei quando eu era moleque, assim. Eu quis criar um jogo que fosse divertido, mas vai ter influência dos jogos que eu joguei, porque não tem muito como fugir disso, eu acho. Uhum. Acho que é isso.
A questão da influência eu acho que é algo assim que eu tentando imaginar aqui como eu faria para criar um jogo sem que eu acho que é impossível, né? Não dá, né? Porque o seu acervo do que você entende por um jogo tá na tua cabeça, foi a coisa que você jogou, então. Mas é que eu acho que existe a diferença de você ter a referência e você saber colocar aquilo no jogo, né? Porque às vezes você tem uma ideia e fala assim, ah, tá, vou fazer um jogo mais ou menos assim, e não sai, né? E, sei lá, sai um troço parecido, mas às vezes não é tal. E Não, o que eu fiquei impressionado porque assim, ao menos o que eu vi, mais uma vez, eu vou precisar de mais material. Você sabe que eu vou encher o saco de vocês por causa disso, porque eu vou precisar de mais material pra olhar, mas a princípio o que eu vi, cara, tipo, acendeu todas as luzinhas de coisas que eu procuro, sabe? Coisas que geralmente eu saio procurando na internet pra jogar, né? Que a gente tem essa coisa, né? A gente gosta de jogar, né? Porque tem gente que gosta de videogame porque, sei lá, gosta de ter as coisas e tal. Eu sou Aham. bem franco pra falar pra você que eu não tenho o que eu não vou jogar, então. Uhum. E eu acho legal isso, cara, porque muitas vezes e rola uma. Assim, ao mesmo tempo que a gente está passando pelo um grande renascimento do gênero shoot 'em up, né, com a Steam e o Nintendo Wii trazendo isso aí pro Nintendo Wii, meu Nintendo Deus, eu Switch. falando Wii, cara, eu tenho É. esse problema, eu só consigo chamar o Switch de Wii, cara, eu não sei o que acontece. Mas O Wii teve os shoot'em ups maneiros também. teve pouca É, coisa, é. né? Bom, teve aquele Gradius dele, né, que é bem legal. Uhum. Mas então, o Switch e a Steam estão promovendo esse renascimento, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê muita coisa boa, a gente vê muita coisa que não é bem o que você queria, né? Às vezes você fica meio, né? E eu, como você pode imaginar, eu procuro muito. Eu estou o tempo todo procurando. E quando eu olhei, eu falei, cara, eu quero jogar isso. então, quando eu E. vejo um tipo de jogo tão bem estabelecido como o Shoot'em Up, né, é muito fácil você pensar que é tranquilo você se manter na fórmula. Né? Mas se Uhum, você não observa o jogo de uma forma crítica de construção do jogo, é muito difícil você aderir àquilo. Né? Mas aí eu acho que entra o ponto de que que o Rafael, por exemplo, assim, ele sempre viu o jogo de uma maneira muito crítica, muito baseado muito da construção do jogo, né? Então você vê que ele viu lá o Bind of Isaac, a primeira coisa que ele pensou foi qual a mecânica de shoot'em up que ele usa que não estava funcionando direito. uhum, E esse pensamento é fundamental para você poder entrar num gênero estabelecido dessa forma, né? Para você não quebrar a expectativa de um shoot'em up. uhum. E é assim, né? Uma outra coisa que eu achei interessante quando eu vi o vídeo de vocês é que assim, muita gente me procura e com a seguinte reclamação: eu não aguento mais Bullet Hell. Porque o que acontece? Parece que é meio fácil hoje em dia, né? Assim como de tempos em tempos a gente esbarra nisso, né? Tipo assim, temas de filmes que viram super utilizados porque faz sucesso, fórmulas de músicas que são super utilizadas porque é o que vende, né? A impressão que eu tenho e que muita gente veio me dizer, reclamar pra mim, é que assim, praticamente qualquer shoot 'em up moderno que você vai jogar, ele tem uma cara e você sente que você está jogando um Bullet Hell, né? E muita gente fala pra mim, cara, mas eu não quero um Bullet Hell. Entendeu? Eu não quero um Bullet Hell, tipo, e assim, eu não vejo o problema no Bullet Hell em si, mas eu entendo a reclamação das pessoas que o que vem de errado no Bullet Hell, ao meu ver, é a quantidade de coisa na tela e que tira o protagonismo de certos elementos do jogo e que às vezes estraga o jogo em si. Né? E eu não vi isso no jogo de vocês, assim, apesar de que tem uns momentos Bullet Hell, pelo que eu vi ali também, não é nada tão opressivo quanto as coisas grosseiras, grotescas que a gente está acostumado a ver por aí. Mas eu vi que assim, vocês fizeram uma coisa bem na medida, assim, ele tá. Não vai ser fácil pra ninguém, agora também não é aquela mentira por exemplo, do Mushihime-sama ou de alguns loops do Dodonpachi que simplesmente você não tem pra onde ir na tela, né? Então,
tem uma questão, assim, o jogo tem 6 níveis de dificuldade, né? Então, dependendo do nível de dificuldade, pode ser que em algum ponto você ache que fique impossível pra você. Bom, mas aí o cara tá Mas procurando, né? exatamente. Então a ideia, uma das coisas que eu quis fazer era ter essa possibilidade de qualquer pessoa conseguir pegar o jogo e conseguir jogar sem ficar muito frustrado, dependendo do nível da dificuldade que ele escolher, né? Uhum. A nossa equipe da Banana Byte tem pessoas que jogam videogame muito bem, tem gente que não joga tão bem, assim. Tem gente que tem zero experiência com shoot'em up, tá conhecendo o gênero agora, porque a gente tá produzindo um jogo. E aí eu queria que pelo menos todo mundo que tá na equipe conseguisse jogar e se divertir com o jogo. Isso era importante, assim. Uhum. E aí, nesse ponto, foi uma inspiração para criar a questão dos níveis de dificuldade, né? E essa coisa do Bullet Hell e tal, eu não quero criticar o que os outros fazem, mas assim, eu também concordo que, cara, quase todo shoot'em up que você vê hoje, 9 de cada 10, tem um padrão que parece muito parecido ou com a Cave, né? Ou com Uhum. os jogos lá do Torro, né? Que é aquele negócio que enche a tela de tiro e tal. Inclusive, eu sempre fico chateado quando só lembro do Torro, porque, pô, nem foram eles que criaram, mas assim. Não. É, mas, né, não vou, é porque o Torro tem uma outra coisa que atrai as pessoas, né? Além do Ah, é. tilt. É a Mas, buruzeira. Como diria o baú mas, de jogos, é a buruzeira. exatamente. Mas, uma coisa que eu tive pra mim, desde o momento que eu comecei a fazer o jogo, ainda no momento em que ele ainda era uma coisa pra, pra aprender a utilizar o Game Maker Studio 2, era que eu não queria realmente fazer algo nesse nível, nesse estilo, não nível, né, mas nesse estilo de Bullet Hell. É, Primeiro porque é a mesma coisa, eu também tô de saco cheio e tem Bullet Hell a rodo pra jogar, então assim, você não precisa de mais um. Uhum. Segundo, que sinceramente, fazer um design de um Bullet Hell para que ele seja ao mesmo tempo divertido e justo é super difícil, assim. Parabéns à Uhum. Cave, inclusive, assim, porque não é fácil de fazer. E não É, é sempre que eles e, acertam pra- também, né? Tem e uns eu ia que falar são. isso, né? O Mushihime-sama, mesmo, se eu não me engano, o Futari tem um bug que o último chefe no segundo loop não dá pra passar. Não Não, dá pra passar. não. Não é que é difícil, não dá, é impossível. Porque tem tanto tiro na tela que chega um momento que não tem espaço, não tem lugar onde você consiga colocar a nave. Então, assim, então eu queria fazer algo que tivessem padrões de tiro, que o jogador olhasse e falasse, caraca, isso é maneiro, mas que não precisa encher a tela, né, de tiro e que tenha uma maneira fácil de passar. Fácil não necessariamente fácil, mas que tenha uma maneira, pelo Acessível. menos que o cara acessível, obrigado, o cara consiga enxergar, nem que ele olhe e fale assim, ok, isso vai precisar um pouco de prática da minha parte, mas eu tô vendo por onde eu consigo Sim. passar. Porque tem alguns momentos de jogos da Cave realmente que você olha e você só fala assim, o que que eu faço aqui? Né? Até você O, conseguir descobrir. tem jogo da Cave que me lembra aquele episódio do Star Trek do Kobayashi Maru, que não tem o que fazer, você não tem um cenário que você vence, né? Assim, você não Uhum. sai dali, né? É bom quando você tira os Kobayashi Maru da frente, né? Porque senão, né? Aham. Tem o jogo, ele tem alguns modos de jogo diferentes, né? É, Se eu estiver falando muito, vocês não me cortem, tá? Porque Não, fala você aí. pode, inclusive, me cortar, Luiz, tá? Mas assim, Tá? o jogo tem alguns modos de jogo diferentes, né? E os dois modos principais que a gente considera, tem lá um que seria o modo arcade, que a gente já mudou de arcade para story mode, de story mode para arcade mode, a gente nunca sabe o que que mantém, porque é o modo em que tem a historinha e tal, né? E que ele tem um modelo bem estilo arcade mesmo, você tem continue, créditos Uhum. infinitos, não são infinitos, mas você pode ir desbloqueando créditos quanto mais você joga e tal. E o modo escola de cadetes, que são. É um modo em que você, pela historinha, você é um piloto que quer se tornar um piloto. Na verdade, você não é um piloto, né? Você é alguém que quer se tornar um piloto militar. E aí a Cadete. personagem principal. O cadete, exato, por isso que é a escola de cadete. Obrigado. Uhum. E aí a personagem principal do jogo, a Sophie, ela vem fazer o seu treinamento, né? E aí você tem 60 drills, 60 testes que você tem que passar para ser aprovado como soldado. Ou como piloto, no caso, né? E aí são 60 fases que você tem. Cada fase você tem um objetivo específico para fazer. São fases curtas. São fases de 2 minutos. Quando muito, tem fase de 12 segundos, por exemplo. E Uhum. aí tem uma fase, por exemplo, que é isso mesmo. Você tem que destruir todos os inimigos em 12 segundos. E aí. Então, assim. Nesse modo, tem algumas fases que bebem um pouquinho da Cave, assim. Mas no sentido de ter muito tiro na tela, mas são momentos muito curtos e rápidos, assim. E que sempre tem alguma maneira de sair. Mas essa é exatamente a ideia que você pode tentar várias vezes, sem precisar voltar do início do jogo, fazer tudo de novo, né? Então você pode tentar isso várias vezes até conseguir achar o caminho pra fazer.
São para fases passar. Eu acho isoladas, que né? exatamente. Eu acho que aí fica mais divertido, porque em alguns pontos, algumas fases específicas, tem um pouquinho de quebra-cabeça nesse sentido, assim, né? E eu sei que a gente quebra-cabeça com o shoot 'em up meio que assusta um pouco, que lembra do Ikaruga, que o pessoal comentava que era um quebra-cabeça com o shoot 'em up, mas A é bem galera específico, fica né? uma É bem galera curtinho. traumatizada porque não consegue jogar e Não, cara. mas é, gente, pelo amor de Deus, não é o Ikaruga. Hum. Assim, é bem pequenininho, são pedaços bem curtos e que você precisa normalmente só passar daquele pedaço, assim. Você pode tentar ele quantas vezes quiser, né? Eu E acho eu acho. interessante, eu acho interessante porque isso acaba meio que matando a necessidade de um tutorial, né? Você não A precisa gente vai ter um ficar. tutorial de qualquer maneira, mas sim, a gente vai ter um tutorial. Mas ele ajuda muito a você a entender as Desenvolver a mecânicas do habilidade. jogo, a desenvolver habilidades, exatamente. E a ideia, né, a nossa ideia quando criou isso é de você ter um outro modo de jogo que pareça um pouco mais com jogos modernos, que não são shoot 'em ups. Então você tem, na verdade, um jogo que tem várias fases, que são curtas. Você pode salvar o progresso. Sempre que você passa de uma fase, o progresso é salvo imediatamente. Sempre Uhum. tem 5 fases, pelo menos, disponíveis para você fazer. Então, pô, tô frustrado, não consigo passar dessa, posso tentar outra, né? E ainda você tem ranks, né, para cada fase. Passada a fase, simplesmente você ganha uma estrela. Mas se você consegue ser melhor naquela fase, você pode ganhar 2 ou 3 estrelas. Tem objetivos Entendi. específicos que o jogo diz quais são, não estão escondidos, tá? Ele diz quais são, para você conseguir 1, 2 ou 3 estrelas naquela fase. E aí conseguir estrelas desbloqueia coisas no jogo, né? É uma parada que a gente, que a gente já andou assim pensando, e tal, mas que tudo que vai ser desbloqueável no jogo não é necessário pro gameplay. Então a gente vai desbloquear filtro para deixar o jogo com scanlines, ou sei lá. Já Hum. pensei em botar um filtro preto e branco, tal. Pô, Ou cara, seria legal. arte pro cara Cara, ver. seria legal colocar um filtro. Eu vi isso em outro jogo. Mas sabe o que que seria legal? Aquele filtro de. Tipo assim, filtro de ZX Spectrum, filtro de Game Boy, Eu ia filtro falar de, isso, é uma filtro de possibilidade, já pensei nisso. MSX. Porra, ia ser muito bacana. Filtro de Amiga, imagina que da hora. Você pega e eu vi. Que jogo que eu vi isso, cara? Eu lembro que tinha assim, tinha o filtro que ele trocava as cores. E tinha um controle que você aumentava o nível de quão pixelado o jogo ia ficar. Então você podia E jogar vi um com. jogo que também. Eu Deve não ser o mesmo lembro, jogo, eu não lembro provavelmente. que jogo que era É, isso, cara, mas eu sei que assim, você podia ficar com uns pixels enormes, assim, tipo, como se fosse um, sei lá, um aham, NES mesmo, sabe, assim, ou então sim. você voltava ali pro normal. O lance é que assim, o nosso jogo ele já roda numa resolução baixa, 240 por 320, que é a resolução dos jogos fliperama dos 90. Isso foi uma questão que a gente teve desde o início também. Era para ser em resolução igual dos fliperamas daquela época. Pô, que Se eu aumentar bacana. muito mais o pixel, eu acho que só vai ter um pixel na tela, assim. Não sei se dá pra fazer muito mais que isso. Mas É, fazer filtro pra aparecer jogo de espectro, pra fazer filtro pra aparecer jogo de Amiga, é fácil, é só diminuir o frame rate, aí fica aparecendo jogo de Amiga. E eu sou mó fã a do Amiga e eu chata faço tela, sacaneando né? aqui. A chata tela pra 50 Hz, né? Isso, Põe uma barra isso, preta boa. embaixo, põe uma barra Bota a barra preta. preta embaixo. Eu tô É, sacaneando, eu sou mó fã do Amiga, quem me conhece sabe disso, eu sou muito fã da plataforma. O meu tá aqui na minha frente aqui, foi o computador com o qual eu cresci, foi o MSX depois dos Amigos. Mas temos que ser sinceros que ele é bem problemático pra jogo, ah, pra muita cara, coisa. eu acho que eu vou te dizer que assim, eu tenho eu não consigo comparar diretamente as coisas, sabe? Tipo, eu gosto do MSX pelo que o MSX oferece, assim como eu gosto do Amiga pelo que o Amiga oferece. Eu não gosto de ficar comparando muito assim, ah, não, porque sempre tem um retardado, né, que chega pra você e fala assim: "Ah, mas os jogos de PlayStation 1, ô velho, você vai comparar PlayStation 1 com Amiga, sabe? Tipo, Uhum. para, né, cara? Tipo, É né, épocas diferentes. Sim. galera às vezes mistura as coisas. Eu acho tem Uhum. vários jogos bacanas pra Amiga. Tem muito shoot 'em up legal pra ele. Tem uns que não Tem. são perfeitos, talvez eles não tenham o refinamento dos japoneses, mas pô, tem muita coisa Uhum. bacana. Eu vi o seu vídeo sobre o Cara, Chip tem. Synapse no Amiga. Você sabia que eu não conhecia um monte daqueles jogos, né? Eu nunca tinha Uhum. visto um monte daqueles jogos. Aliás, tem uns que eu nem sei se roda no Amiga normal, porque eu rodei aquilo no Raspberry Pi. Então eu nem sei o que se roda. Tem uns lá que provavelmente são pra máquina muito Não. monstra, assim. Se eu me lembro do seu vídeo, eu acho que tudo roda no Amiga padrão. Posso até olhar depois e É, dizer, não, eu não mas eu acho lembro, que mas, sim. cara, eu fiquei impressionado. Porque eu tenho uma mania, né? Isso assim, se vocês já passaram pelo canal de dar uma olhada, eu tenho mania de pegar uma plataforma e falar assim, eu vou achar o que jogar nisso. E aí eu cato, cara, se for o caso, ROM por ROM, e vou olhando e vendo, sabe, fuçando, e dá um trabalho da porra, mas, cara, é muito legal você poder falar para as pessoas assim, meu, tenho que jogar. Uhum. Sabe, porque às vezes é uma injustiça, né, cara? Às vezes os caras pegam e te jogam
tipo, o cara não vai jogar, tipo, conheço um monte de gente que, tipo assim, agora por causa do Aleste Collection, tem um monte de gente descobrindo MSX. Gente de lugares que nunca te tem MSX, tipo Estados Unidos, aqui Inglaterra, Canadá. Gente que nunca teve acesso a MSX, eles estão descobrindo o MSX, porque eles ouviram falar, falaram, pô, o negócio nasceu lá, não é bem nasceu lá, mas passou por lá, né? Uhum. E eles estão descobrindo, né? E tem gente que fala assim, pô, tem uns jogos legais, mas pô, tem umas porcaria, mas você fala, velho, o negócio saiu antes do NES, cara. Para, sabe? Tipo, não queira comparar, sabe? Não é um novo PC Engine, não é o novo, sabe? Não. Uhum. O lance do amigo específico é porque, assim, eu sempre costumo dizer que o problema é que as pessoas vão nos nomes que são famosos. E se você for nos nomes que são famosos na Amiga, você tá ferrado, porque você vai cruzar com US Gold e Tier Tex, e aí já era. Você só vai com isso, você vai cruzar o tempo todo, né? Então... Ocean, né? Também. Pois Nossa. E aí é isso. E me fala uma coisa, eu vi que tem você falou da história do jogo, né? Uhum. E assim, eu vejo também, não vejo isso como um elemento muito comum nos shoot 'em ups, mas vocês estão fazendo questão de colocar uma história no jogo mesmo? Uhum. Então, isso, a partir do momento que a gente decidiu que ia ser um jogo comercial, a gente quis colocar um enredo no jogo, botar uma história no jogo. Um ponto, assim, a história, ela basicamente ela é contada através de cutscenes entre as fases, né? Você tem uma cutscene no início, depois entre as fases. Uhum. Não quero dar muito spoiler da história, mas tem a ver lá com o simples fato com a evolução lá da... O simples fato de ter a história eu acho interessante, cara, porque não é algo comum, né? Assim... Tem um pouco a ver com a protagonista não saber o seu passado e de repente, a partir de uma invasão de uma raça alienígena, ela tem acesso ao seu passado. Tem um pouco a ver com isso. Eu não vou mais dar spoiler, vocês comprem o jogo e jogam. E aí, isso a gente quis fazer desde o início, e aí é interessante porque, primeiro que assim, a Débora, que é a pessoa, né, que é responsável por criar a história, não só criar a história, mas escrever os diálogos, o que vai aparecer nas cutscenes, inclusive trabalhando junto com o Luiz, que aí eles determinam o que tá na cutscene, né? Uhum. O que é a imagem que vai ver, porque é ele que tá desenhando. Certo? Tô falando besteira, Luiz? Uhum. Não, tá certo. Não, tá, beleza. E Vou ter que até apertar ela pra sair dos storyboards. E aí, né, quando conversando com ela sobre a questão de como fazer a história e tal, eu falei muito com ela assim, o seguinte, olha, em shoot 'em up a história nunca é o primordial, é diferente de um RPG, por exemplo, né? Então, assim, e você pode, assim, criar o que você quiser, né? Eu lembro, ela chegou a me falar isso, que ela queria perguntou se eu queria um padrão, se eu queria alguma coisa específica, eu falei assim, cara, faz o que você quiser, você pode, sim, ser super louco, assim. E você imagina, você pega um enredo de um Radiante Silvergun, por exemplo, assim, tanto tipo, sabe? Pois é, então, assim, cara, você pode fazer o que você quiser. E isso não influencia no jogo em si. O máximo, e aí isso é uma coisa que eu acho legal que a gente conseguiu fazer, com a história pronta, a gente consegue criar os cenários de fundo coerentes com o lugar em que a personagem está naquele momento da história. Então isso é super legal. Isso, inclusive, a gente pegou um pouco de referência, a gente até chegou a citar o jogo em reunião nossa, do Aleste 2, assim, que o Aleste 2 tem um lance de ter historinha, ter uma cutscene no meio do jogo, e tem uma história, né, que a heroína vai lá até um lugar, e aí era tudo era uma armadilha pra ela, né, pra ela poder sair do lugar, se não me engano, e ela tem que voltar, e quando volta, você passa pelas mesmas fases de novo, só que tudo destruído, né. Então a gente falou, cara, isso é maneiro, isso a gente pode utilizar isso no jogo, e no nosso jogo tem um momento que ela vai voltar num lugar que ela já teve antes e o lugar tá diferente, por exemplo. Entendeu? Agora, dentro disso tudo, uma parte que é bem importante pra mim, que sou jogador de shoot 'em up também, é que as cutscenes são puláveis, você pode pular se quiser, tá? Não precisa ficar assistindo. E você tem uma opção, na tela de opções, que você pode ir lá escolher e simplesmente desligar as cutscenes. E aí elas nem aparecem, vem uma fase atrás da outra direto. Eu já andei, inclusive, pensando que lá no menuzinho aparece Story Mode. Eu já pensei que quando o cara desliga a cutscene, muda pra Arcade Mode. Já andei pensando em fazer isso. E aí ele liga, aparece Story Mode de novo. Eu andei Isso pensando resolve em a fazer dúvida de qual nome usar. Pois é. Pô, seria legal você colocar um achievement pro cara, assim, assistiu todas as cutscenes, tipo... Pô, isso é maneiro. Definitivamente. Isso com certeza. Bem maneiro. Ou então, eu ainda não peguei pra programar as Ou então quando o cara pula todas, assim, falta de paciência, pulou todas as cutscenes.
Pode ser. Eu não sei exatamente interessante. eu não sei como é que funciona o achievement pra jogo da Steam, eu não sei se, mas parece que na PSN tem limite, né? Cara, na Steam é Zorra. Você pode botar quando você quiser. Porra. É. Na Steam não só é Zorra pra achievement, quanto é Zorra pra leaderboard. Isso eu fiquei assustado. Você pode criar, se eu não me engano, 100 mil 100 mil tabelas de recorde para o seu jogo. Eu fiquei assim, Caramba. cara, que louco. Por jogo você pode ter 100 mil tabelas de recorde. E Mais a 8 achievement mil! eu não sei. É, cara, quando eu vi. Isso é muito útil. Não, assim, isso é muito útil. Sem sacanagem, mas 100 mil é absurdo. É E que achievement, se eu não você- sei nem se tem limite, cara. Eu sei que dá pra botar muito. eu sei que assim, a PSN tem um lance de que, bom, eu sou um grande fã de achievement, eu adoro achievement. Eu acho Uhum. muito bacana. Pra você ter uma ideia, eu comprei o Celeste Collection, eu comprei pro Play 4 porque eu queria os achievements, porque no Switch não tem. Não tem. Aham. Tipo, e os achievements são muito legais. Tipo, os caras pensaram umas coisas pra você fazer, tipo assim, matar um boss em tanto tempo, depois matar um outro em menos tempo, depois matar um outro, tipo, é difícil pra cacete, tipo, cara, dá uma longevidade pro jogo, que assim, se o cara não se Uhum. importa, ele nem passa por lá. Mas a hora que o cara nerdeou no jogo, que o cara realmente bitolou no jogo, falou assim, cara, agora eu dominei essa porra. Cara, ele vai querer fazer os achievements. E tipo, porra. Uhum. E na PSN tem limite, cara. Parece que tem tipo 10, 20, uma coisa assim, e acabou, você não pode por mais. Uhum. É engraçado. E aí, isso é curioso, né? Porque, por exemplo, eu sou o tipo de jogador, por exemplo, que eu nem olho os achievements no geral. Eu realmente não percebo, não olho. Não sei se é porque eu sou muito velho e eu não me modernizei como jogador, Ah, sei lá. eu sou mais Mas velho que você e eu faço, não se preocupa não. Mas assim, Não, mas mas é muito. eu acho que é uma relação, sim, de como que você olha pro jogo, porque, por exemplo, se você parar pra pensar, você, apesar de não buscar achievement, você fez um esquema de jogo no Softstar que emula a mecânica de achievement, que é a Uhum. escola de cadete. Sim, Mas não só isso, cara. Mas eu fiz tanto isso quanto a questão da achievement. Vai ter achievement no Substar também. Claro. Porque é muito importante, né, quando você está desenvolvendo um jogo. Eu sempre falo isso. Eu fiz o Softstar para ser divertido para mim, assim. É claro. isso. Para ser divertido para mim. E Se olha tá sendo divertido que para mim, tá bom. E olha que eu vou te falar, Mas como um programador também, eu posso te falar que se divertir programando é quase que é uma evolução É um espiritual achievement. não, é bem pior que isso, velho. É um achievement da vida. É um platina da vida, porque programar, velho, é um negócio que é literalmente ligado à frustração. depende, assim. Se você conseguir se divertir programando, realmente você zerou a vida. Eu vou dizer assim, eu já trabalhei em empresa, em escritório, programando, tal, não sei o quê. E eu era meio frustrado com o trabalho. Hoje eu programo num lugar que eu tenho meus videogames do lado, a minha cachorra. É muito mais. Eu acho divertido. No momento que eu quiser, eu levanto, saio, vou fazer outra coisa. Aí é bem mais. Isso aqui é meu espaço de trabalho mesmo, por incrível que pareça. É meu espaço de trabalho e lazer, né? Meu lazer tá aqui e meu trabalho tá aqui na minha frente. Mas Eu é. vou chegar nesse Mas, nível ainda, não consegui. mas o que eu Peraí, seu levei som ficou tempo. estranho, Rafa. Oi? Seu som ficou meio estranho, Seu deu uma ida e volta. Tem seu momento. microfone perdeu Né? uns 2 segundos, 5 segundos. E agora, ele tá ok? Ah, tá Voltou, ok. voltou. Tá. Eu não sei o que foi que perdeu, mas. Foi algum Não, movimento que você fez. não, ele Não quer sei dizer o que da na frase. fala que eu falei. Não era na verdade mais. Tá. Mas o que eu ia falar do lance dos achievements é que é o seguinte: mesmo eu não sendo um jogador que curto isso, eu sei que tem muita gente que curte. Então, assim, eu vou colocar pra ter gente que curte. Eu acho importante. É a mesma coisa de história, assim. Uhum, História shoot'em up é uma parada que eu normalmente não olho muito. Dificilmente jogo. Eu não ligo muito pra história, a não ser que a história seja muito o cerne do jogo, né? Tipo um Metal uhum. Gear da vida, assim. Senão, é uma coisa que eu não presto muita atenção. Mas eu sei que pra muita gente é importante pra caramba, assim. Então eu falei, cara, não, vamos ter história porque muita gente gosta. Quem não gosta, eu dou a opção de pular. Quem gosta pode curtir e tal. Depois a gente pode até criar umas fanfic da Sophie. Então, é isso que eu ia falar, cara, porque eu acho legal, sabe por quê? Nem tanto pelo. A história, na verdade, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque você pode tanto arrumar certos aspectos do jogo, como estragar certos aspectos do jogo com ela também, né? Por exemplo, Uhum. tem dois jogos que, assim, um eu gosto muito, o outro não gosto. Tá? O que eu gosto é o Dodonpachi Saido Yojo, que saiu para Xbox 360. E o que eu não gosto é o Raiden 5, mas os dois têm a mesma característica, cara. Ela tem uma porcaria de umas menininhas que ficam conversando no rádio e te enchendo o saco. Falando no teu ouvido. Tipo assim, ela fica na ponte de comando mandando mensagem, falando, fulano, faz isso, olha, vai vir um boss, olha, tem um não sei o quê, olha, troca de tiro. E assim, não são coisas que
é uma gravação. O troço toca em determinado momento, entendeu? Não tem um Uhum. sentido aquilo, sabe? E vai Uhum. ficar repetindo. E toda vez que você joga, ela repete as mesmas frases. E não é uma falando. É como se fosse uma linha cruzada. Então você fica ouvindo duas Uhum. conversando e não é com você. E é em japonês. Uhum. Então, cara, aquilo me enche o saco de uma tal maneira, entendeu? Que, porra. Agora, realmente, o que você falou é verdade, cara. Tipo, o Aleste 2, por exemplo, tem a história na medida certa, E que sabe? você pode pular, inclusive, Sim. totalmente. Porque eu só descobri que o Last 2 tinha cutscene depois da internet. Eu descobri que tinha que inserir o disco lá das cutscenes. Eu não sabia disso. Eu joguei esse jogo durante anos, até com a internet descobri que só aparece a historinha quando você insere lá o disco correto, lá na hora que troca o disco, E pô. tinha o negócio É, da dificuldade também, que era tem. associada, né, ao disco. É Ai, uma cara, maluquice. a Compile fez cada. Nossa, cada uma com o seu jogo dele. Que, Esse lance, mas você sabe que esse lance da dificuldade, ele não foi planejado para ser assim, isso é um bug do jogo, né? Porque não, já tem a galera que olhou o código, e o que acontece é que quando você bota um dos discos lá diferente, o slot de memória lá, a parte da memória que deveria ter a dificuldade que está guardada, fica com lixo. E aí o jogo pega aquele lixo, identifica que a dificuldade é essa e taca uma dificuldade louca. O jogo de fato tem níveis de dificuldade diferentes, assim. E você acessa através de um menu de opção secreto. Que acho que é é. segurando Select, não me lembro Não, os agora também, caras. mas. Eles fizeram umas pataquadas com a Last 2 que eu vou te Ah, falar, cara, que não dá. sim. É. Sabe, infelizmente não dá pra defender nesse ponto, não. O jogo podia ter sido tão mais polido, sabe, por pouquinha coisa, eles Uhum. sabe, deixou de ser um jogo muito. Nossa, muito. Podia ser muito melhor do que era. E tem uma coisa engraçada sobre o Last 2, né? Você sabe que o Musha era pra ser o Last 2, né? Eu já ouvi algo parecido sobre isso, mas eu não sei exatamente. O Musha de Mega Drive, originalmente o plano seria fazer o Aleste 2 para Mega Drive. Ah, sim, Só sim. que aí os caras olharam, e falaram: não, que mané Aleste 2, troca aí, põe uns robôs aí, põe uns samurai voando aí, virou Aham, o Musha. aham. Mas o Mush ainda é canon Sim. da série Alash ainda, né? Então, Faz parte era da isso que eu história. O que era é isso. hilário, assim, porque Sim. Não, o você tem canônico do Aleste é, né? E aí A você ainda história tem o Power Strike 2 no Master System que se passa nos anos 30. na E aí junta Itália. tudo isso, e É. assim, é tudo dentro do mesmo universo, mas Não, assim, nada que, faz sentido. mas e aí que tá? Por que eu acho interessante o lance da história? Porque em algum momento você pode criar a história. Agora tá na moda isso, e eu acho que é uma bela de uma oportunidade. O universo expandido. Uhum. Entendeu? Você vai criar o jogo aí, Uhum. o jogo tipo Binding of Isaac que você falou, por exemplo, e de repente você esbarra no personagem do Softstar. E aí, opa, eles estão no mesmo universo. Cara, aí você Uhum. Uhum. vende camiseta, caneca, boné, um bonequinho pop funko, aí pronto. Entendeu? Uhum. Aham. Porra, é É. negócio, cara. Eu acho super válido, assim. Tipo, você vai falar assim, por que eu Não, vou fora colocar a história no que. Shot 'em Up? Porra, porque sim, velho, porque as pessoas gostam Aham. disso. Uhum. Não, fora que assim, existe uma diferença, né, de você ter uma história interessante no jogo e você ter diálogo. Ter diálogo qualquer bosta pode ter. Uhum. Como você falou, tem diálogo que atrapalha, né? Você tá tendo um Nossa. diálogo que não adiciona nada no jogo, que só fica lá falando japonês do teu ouvido. E aí, você tem alguma coisa que cria uma interação diferente no jogo pra você, que faz alguma diferença. Então, por exemplo, se você zera o jogo, assiste todas as cutscenes, quando você vai pra escola de cadete, a Sofia ela fala alguma coisa diferente com você porque você já viu todas as cutscenes e sabe a história dela, isso altera a sua experiência de jogo, Claro. Não, entendeu? porra, Então, pô, isso é ótimo, sabe? eu sempre achei uma coisa positiva, sabe? Apesar de muitas das cutscenes às vezes eu pular, porque às vezes ela não é uma cutscene interessante, ou então o jogo às vezes não. Sei lá, às vezes o jogo não te joga numa. Tem essa também, né? Às vezes você tá jogando um jogo, cara, e tipo assim, ele te coloca numa fase, de uma ação absolutamente intensa em cima de outra e que muda completamente o cenário e você não tá entendendo nada, então aí você para e fala, opa, pulei uma cutscene. Aí você volta e assiste. Agora, tem jogo que a cutscene não faz a menor diferença, né? Tem jogo que, tipo, realmente não tem nada ali, a cutscene só, sabe, consumiu o recurso do jogo. Então, eu acho que Aham, essa também é um grande diferencial, né? Quando a história tá casada com o resto do conteúdo. Quando não tá, não há sim. cutscene, não há Uhum. arte, não há nada que salve. Uhum. Porque às vezes Sim.
às vezes a história ela consegue justificar alguma coisa que seria estranha se não tivesse uma Sim, justificativa, né? Uma sim. mudança Uhum. no esquema visual, ou então, como o próprio Rafael falou, de revisitar uma fase só com tudo destruído, por exemplo. Uhum. Cara, Uhum. a pessoa vai se perguntar por que isso aconteceu. Se você pôde imaginar o que ia acontecer e depois você recebeu o feedback de que você estava certo, você se sente mais inteligente, você se sente Claro. fazendo deduções importantes. Entendeu? Uhum. Então é o tipo de feedback que, quando bem utilizado, né, ele costuma dar certo. Sim, e pô, Eu eu, tô eu rindo ima- aqui porque pode falar. desculpa, eu tô lembrando, porque assim, como o Softstar, ele começou a ser desenvolvido com gráficos placeholder, né? A base do jogo estava já feita com gráfico placeholder todo, e a gente tem os artistas fazendo os gráficos e substituindo, né, o que é placeholder. E aí, uma das fases, eu tinha um cenário que basicamente era um encanamento, tinham vários canos que iam passando, assim. Se você olhar no vídeo, deve estar isso no vídeo ainda, provavelmente. Tem um monte de cano passando. E teve alguém que olhou, perguntou pra mim, por que que o seu jogo passa num lugar que tem um monte de cano? Eu falei assim, porque eu posso. Porque sim. Assim, porque era o gráfico que eu tinha na hora pra enfiar como cenários, assim. É, Mas, cara, e eu acho muito hilário isso. Eu já fiquei pensando assim, eu deveria inventar uma justificativa só pra ter um encanamento no cenário, assim, ia ser divertido. pô, cara, Mas, mas, é o mundo do Mario, cara. Ou vou matar o Super Mario. É, super. você tinha que colocar, não, você tinha que colocar um boss Godzilla com uma princesa na mão, assim, ó, e pronto, você justificou a fase. E, Mas não, esse cenário vai sair. Vai sair. e me fala uma coisa, eu vi que vocês têm. A música do jogo também tá. Pelo menos já tem uma no vídeo, eu não sei se ela é definitiva, se ela está sendo desenvolvida, como é que tá. Como é que tá em termos de audiovisual? Porque assim, uma coisa que assim, ao mesmo tempo que a história no Shoot 'em Up ela é meio que é, é uma alternativa, né, cara? É um bônus ali que tem, né? Que você. A música não é, né? A música. Eu já ouvi falar que um shoot 'em up você consegue arrumar um shoot 'em up ruim com uma música boa. E eu concordo que, tipo assim, cara. Eu não sei se é porque quando eu vou jogar a música entra na minha cabeça e fica ali, às vezes. E eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de às vezes de identificar músicas, ouvir e falar, opa, essa é a música de tal jogo, e já me dá vontade de jogar. Mas a É um música. jogo que é A- intrinsecamente ligado a ritmo, né? sim. Eu falei isso uma vez e nego quis me matar. Mas o Shoot 'em Up, ele é quase que o pai do joguinho de dança. Sim. Quase que o pai do Guitar Hero. Eu falei isso uma vez e eu queria me matar, mas enfim. Não tá errado, não. Não, pra mim é, cara. Pra mim é, porque assim, é uma questão de reflexo, cara. Só que lógico, né? Eu prefiro. O Shoot 'em Up é uma outra experiência, né? Diferente, mas assim, o conjunto de perícias que você tem que ter pra jogar um e jogar o outro é É meio muito parecido. parecida, né? Uhum. Tipo, você tem que ser Mas, aquele cara meio voltado pro sinestésico e do reflexo ali, né? Tipo, se você não tem isso, cara, sinto muito. bom, em relação à música, primeiro que eu acho o seguinte, não é só shoot 'em up não, cara. A gente falou do Amiga mais cedo, e eu percebo hoje o quanto é problemático o fato de vários jogos no Amiga não ter música. E aí tu Sim. joga, parece que o jogo tá morto. Falta uma parada nítida, assim. Aliás, Então, o assim, Amiga tem uma coisa engraçada, né? Muitos jogos tinham uma música absurdamente boa na abertura. Você começa o jogo é, e ele fica mudo. e depois não tem mais música. Que era uma questão de limitação dos caras que programavam também, né? É, porque eu já vi gente comentando isso, não tinha comunicação entre o músico e o programador, e aí era. E eu, às vezes, o jogo só tem música e não tem efeito sonoro, que também é horrível também. É. Também deixa o jogo morto. Então, assim, é, eu acho que música num jogo. Em jogo no geral, mas em jogo de ação principalmente, é uma parada primordial, assim. A música que tá no vídeo, se eu me lembro bem, é a música que a gente tá usando pra primeira fase do jogo. Uhum. É, foi a primeira música que ficou pronta. E a gente já tem mais música, já tem, né, no protótipo que a gente testa internamente, já tem música em outras fases. É, mas quem tá produzindo a música é uma pessoa que é da equipe da Banana Bytes, o Gabriel Gomes. O Gabriel Gomes tem uma história.
divertida, porque eu conheci ele sendo meu aluno, que eu fui professor. Eu sou professor de informática, na verdade. Uhum. É, nesse momento eu não estou trabalhando, lecionando, mas dei aula em curso técnico de informática durante muitos anos. E ele foi meu aluno no curso técnico de informática, mas ele sempre foi apaixonado por música, sempre foi, desde que, né, sempre foi apaixonado por música. E a gente teve um. A escola fez um evento, a partir da minha sugestão, que a escola participou de um Ludum Dare, que, para quem não conhece, é um Game Jam, né? É um evento que acontece 4 vezes por ano, que sai um tema, e as pessoas podem desenvolver, as pessoas desenvolvem um game naquele tema em 24 horas, né? E aí teve um momento em que juntou um grupo de alunos na escola no fim de semana, foi muito divertido isso. Foi a primeira vez que a escola abriu no fim de semana na história daquela escola. Pera aí que eu vou tossir. E. Eu fui empurrar o teclado aqui e mexi numa pelota de pó aqui, cara. Foi mal. Volta. Relaxa. Eu já dei remoto, já mudei minha câmera também. Mas o. Voltando, né? O Gabriel participou desse Ludum Dare, fazendo produção musical do jogo, que a galera fez pra mostrar. Inclusive, se alguém quiser procurar, o nome do jogo é Rings of Evolution, do Ludum Dare. Procura lá, que foi produzido pelos meus alunos esse jogo, em 2 dias, 48 horas. E aí, quando surgiu essa coisa da Banana Byte, Softstar e tal, de cara eu pensei em chamar ele, porque eu sabia que ele queria fazer muito isso e tal. E eu conversei com ele tá se formando em música agora, inclusive, né, formação Que acadêmica bacana. na área. O pai dele é músico também, assim, a casa dele é um negócio incrível, eu já fui na casa dele, tem teclado, violão, partitura espalhada pela casa dele, é um negócio louco, assim, é casa de músico mesmo. E ele, assim, tá topando, né, ele tá produzindo com a gente as músicas do jogo, é uma experiência que, de certa forma, quer dizer, experiência nova para quase todo mundo que tá aqui nessa equipe, né, mas para ele também, né, uma experiência nova, e a gente tá fazendo a produção musical, né, acompanhando ele junto, né, conversando com ele que é muito engraçado que já tem um momento que ele fala assim, essa fase, eu tava lendo pela história que você passa num lugar tal, que tipo de sentimento você quer que a música passe? E eu fico assim, sei lá, cara, sentimento que vai explodir tudo. Sei, pô. É a nave que tá É, tirando os inimigos, cara, esse é o sentimento. Mas Pô, é a muito é, vida da divertido, cara. tá assim, continue. é. Mas é isso. E aí a produção musical a gente tá fazendo internamente com ele. Que eu acho que tá fazendo um trabalho bem maneiro, assim, tá fazendo umas coisas bem, bem, bem bacanas. Que legal, cara. Pô, pena que ele não tá aqui presente, cara, porque Sim. eu fiz a título de hobby, né, basicamente, né? Mas eu fiz um curso de produção musical uma época, cheguei a fazer música para jogo já também. E eu entendo o porquê dessa pergunta dele, porque realmente é uma incógnita, cara. Quando você vai fazer o jogo quando você vai fazer uma música pro jogo, cara, imagina assim, gráfico já é difícil, porque quando o cara chega e fala pra você, fala assim: "Ah, faz uma nave aí". Cara, você tem do ônibus espacial Columbia as naves do, sei lá, velho, sabe, do Star Blazer, do Macross, entendeu? Tipo, Uhum, né, é um espectro enorme. Mas gráfico ainda é uma coisa que você ainda pega uma referência aqui e ali. Agora, cara, a música é mais Sim, pra se visual abstrato, é mais cara. fácil. Cara, a música é muito uhum. abstrato, cara. Você fica, porra, aconteceu uma vez eu ir pra um projeto, o cara falar pra mim: "Ah, faz a música aí, faz a música animadinha". Eu pensei: "Porra, animadinha?". Aí que eu fui Eu, entender que o jogo era um jogo pra criança e tal, não sei o que. Eu fui atrás das referências, saiu alguma coisa lá, mas assim, é difícil, cara. É difícil quando o cara não te dá um feedback do que ele quer, porque você vai ter que, tipo, ir 100% no seu feeling e eu vou te falar, às vezes não é suficiente. você, assim, a gente ainda teve uma coisa que foi. Eu tive que conversar com eles, porque a gente. Ele me pediu referências e tal, e eu mandei de trabalho de casa, já que eu sou ex-professor dele, né? Trabalho de casa pra ele, mandei um monte de trilha sonora dos jogos da Taito, né? Que tem Uhum. a Zuntata que faz as trilhas sonoras. Então, tem o Layer Section. Você chama de quê? Layer Section, Ray Force, qual é o nome do jogo pra você? É, Esse jogo tem tanto 4 nomes faz. diferentes. É, É, A Taito criou a escola junto com a e, Microsoft, né, cara, do Xbox One, Xbox 360, Xbox sei lá o que, né? e aí né, eu botei ele pra ouvir um monte de coisa da Zuntata, que é a banda musical que cria os jogos não sei se é Zuntata, não sei como é que fala. Sim. Pra mim sempre foi Zuntata, não sei. Mas botei ele pra ouvir as paradas e depois ele veio comigo e falou assim:
cara, eu não sei se eu consigo fazer um negócio tão bom quanto esses caras. Eu falei, meu irmão, se eu fizesse um negócio tão bom quanto esses caras, tu tava trabalhando lá fora já, ganhando muito dinheiro, meu irmão. Eu não tô preocupado que você faça coisa tão bom quanto esses caras. Esses caras são, tipo, os top do mundo. Eu te dei referência pra você poder ver, assim. Se eu não espero que você faça uma parada tão boa quanto esses caras, porque esses caras são, tipo, porra, assim, se você fosse pra fazer coisa no nível deles, eu não Eu gosto pra tava. caramba do. Eu acho o Zuntata, o grupo Zuntata muito bom, cara. Agora Não, eu eles são gosto, eu incríveis. gosto pra caramba do da Konami também, que é aquele Konami Kureika Club, que eles também são muito bons. Mas assim, eu gosto demais do Manabu Namiki, cara, do cara da Compile. Puta, eu acho ele assim, poucas pessoas conseguem fazer ele fazer uma música tão grudenta, cara, sabe? Que tipo, não sei, mas é que ele participa da produção do jogo também, né? Ele também é game designer, também é programador, então ele tá ali Uhum, dentro da coisa, né? Mas é difícil o cara pescar essa referência sozinho, assim. E me diz uhum. uma coisa que eu tava vendo aqui, assim, reassistindo o vídeo para elaborar as perguntas e que eu nem lembrei disso nem na primeira entrevista, na primeira tentativa. Eu não perguntei se o jogo, como é que funciona, assim, quais são as mecânicas, assim, ele troca de arma, eu vi que tem o teleporte, o que mais que, assim, se você não quiser falar por Vamos causa lá. de questão de spoiler, porque não está implementado, não tem Não, não, isso problema, mas pode eu queria falar. saber, não, eu queria saber só, assim, porque tem certas coisas que eu gosto muito, mas que tem gente que não gosta e, sei lá, eu fiquei curioso, assim, com o que eu pude ver. Não, isso a gente pode falar sem problema, tá tudo implementado já, essas funcionalidades. O que você tem basicamente, vamos lá. O jogo, você tem 9 naves espaciais para escolher. A princípio, quando a gente começou a desenvolver, eram 3, com a possibilidade de desbloquear mais 6, Uhum, usando inclusive a escola de cadete, que você ia pegando estrelas para desbloquear. Mas depois eu comecei a achar, primeiro que a gente está testando o jogo o tempo todo com as 9 desbloqueadas. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, elas são bem diferentes, vale a pena deixar disponível tudo para o jogador desde o início. E aí já a ideia agora já é deixar tudo desbloqueado desde o início. Cada nave tem uma velocidade diferente, e tal. E cada nave tem uma arma, tem 3 coisas. Cada nave tem uma arma primária, que você usa à vontade, tem uma arma secundária e o teletransporte. A arma uhum, secundária tem uma barrinha que gasta quando você usa ela. E se você para de usar, ela vai recarregando bem devagarzinho. E uhum, tem tokens que você pega com um certo inimigo que você destrói que também dá um pouco de carga da arma secundária. uhum, E a arma secundária, ela depende bastante de cada nave. Tem uma nave, por exemplo, que é uma bomba básica. Se explode, se fica invencível durante uns segundos, é uma bomba. Você tem uma nave, por exemplo, que é um laser, que atravessa tudo. E você pode pressionar e vai usando, e ela atravessa tudo e deixa a sua nave mais devagar. Eu não copiei a Cave, não. Haha, mentira. Um pouquinho. Mas, mas era até para equilibrar o que era essa nave tinha como arma principal, né? Então tem muito isso. A arma secundária meio que equilibra um pouco o que falta para a arma principal da nave, uhum, em alguns casos. Tem uma nave, por exemplo, que a arma secundária basicamente só é um escudo. Você ativa e você fica invencível enquanto você tiver com ela ativada e come a barra bem rápido, né? Então cada nave tem uma também, por exemplo, que tem uma nave que a arma principal dela é um tiro que vai de um lado para o outro, assim, bem devagar, além de um outro tiro que é de curto alcance. Então ela é meio limitada, essa arma principal dela. Só que a arma secundária solta o tiro, esse tiro que vai para um lado e para o outro, trava o tiro nessa direção. uhum, E você gasta isso. De fato, você não pode usar direto, mas você pode travar durante um tempo. Então você pode meio que tentar deixar o tiro travado numa direção e outra para acertar alguma coisa específica. É, Essa nave tem um teleporte super divertido também, mas vou falar sobre os teleportes, né, o teletransporte. Você tem a possibilidade de teletransportar para outra parte da tela. uhum, Quando você faz o teletransporte, você fica invencível por, sei lá, menos de meio segundo, é bem rápido, só o tempo de você se mover. E cada nave também tem um teletransporte diferente, funciona de uma maneira diferente. As naves do lado esquerdo são bem parecidas, as naves azuis. Elas são bem parecidas, o teletransporte. Basicamente funciona como se fosse uma espécie de dash. Você, você segura o botão, para o teletransporte no geral, você segura o botão de teletransporte, que no meu controle está configurado como o L aqui. uhum, L não, uhum, desculpa, o R. Mas você pode configurar como você quiser. E quando você segura o botão, aparece uma mira na tela. Você aponta para uma das direções que você quer se teletransportar, solta e a nave se teletransporta para aquela direção.
ela se move para aquela direção bem rápido e de forma invencível. Você pode atravessar coisas e tal. Esse é o teletransporte das naves azuis. Tem uma outra nave que você segura o botão, aparece uma mira, de fato. A nave some, você fica invencível durante esse tempo. E aí você pode colocar a mira onde quiser na tela, você tem um tempo para fazer isso. E aí quando você acaba o tempo ou você solta o botão, a nave aparece naquele ponto. Uhum. E então tem teletransporte diferente. Tem essa nave que tem um tiro que vai para um lado e pro outro, o teletransporte dela é tipo um dash também, né? Só que ela faz como se fosse tipo cortando o que estiver passando no caminho. Então ela corta inimigos e aí você consegue destruir inimigos para onde ela passa, né? Tem um teletransporte que deixa um buraco negro na tela, por exemplo, que suga as coisas para esse buraco negro durante um tempo. Suga inimigos, tiros, bônus que você pode pegar, suga tudo. Inclusive eu descobri esses dias que tem um bug, porque essa nave que tem o escudo tá sendo sugado pelo buraco negro e não Ah, deveria. tá. E aí eu Ele, sabe, e ele aí gera eu um tenho que correr. objeto escudo e o objeto. É, exatamente. Eu descobri isso por acaso. Eu tava testando e eu falei assim: o que aconteceu com o meu escudo? Aí eu vi que tava sendo sugado pelo buraco negro. É, porque é a nave, a nave que tem que usa o escudo é o que faz esse teletransporte. Então essas são as mecânicas básicas do jogo, né? Você tem também, além disso, você tem um botão que aqui no caso, eu tô pegando qual controle que eu uso. Esses dois botões aqui, na configuração básica, aqui você diminui a velocidade, se você pressiona, você diminui a velocidade da nave pela metade, e aqui você se move um pixel por frame. Você move bem devagarzinho, que é pra você poder ter precisão, se precisar, para Uhum. desviar dos tiros com mais precisão. Fora isso, você tem o esquema de placar que todo inimigo que você destrói deixa cair um objetozinho que eu tô chamando de bônus internamente. A gente não deu nenhum nome ainda. Seria até legal de pensar nisso depois, mas. E ele vai diminuindo de tamanho de acordo que ele fica na tela. Uhum. E aí o tamanho dele indica quantos pontos ele vale. Ou seja, quanto mais rápido você pega, mais pontos você ganha, né? Sim, Não é nenhuma legal. mecânica muito nova, mas já tem outros jogos que tem uma mecânica parecida. Mas é isso. E esse é basicamente a base do sistema de placar. E tem um esquema de chain, tipo da Cave também, que você destrói os inimigos em chain, só que ele é limitado. Você só consegue chegar no máximo a vezes 9. De vezes 9 não passa, ele fica sempre no máximo vezes 9. Eu não queria também que isso fosse o foco do placar no jogo. E por acaso, se você quebra o seu chain, a penalidade no placar não é tão brutal quanto num jogo da Cave no Don't Pass. Você tá em vezes 350, quebra o chain, pum, seu placar morreu, porque Uhum. entendeu? Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu acho que essas são as mecânicas básicas do jogo, assim. Não sei se, Não, legal. se tem mais alguma coisa. Não, Não sei se era assim, isso tudo que você estava esperando de resposta. não, não era. Eu queria entender, assim, como não saiu o demo ainda, eu tenho que perguntar. Aham. Então, Sim, sim. e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também têm essa mesma dúvida, porque assim, que nem eu falei no começo do vídeo, shoot 'em up tem de monte. Agora, a gente quer saber o Uhum. que você quer saber o que você vai jogar, né? Então, Aham. e assim, você implementou alguma coisa parecida com aquele ALC que o Aleste tem, por exemplo, que muda o nível do jogo conforme o que você. Não. Isso não. Isso, para esse jogo, especificamente, eu não queria que existisse isso. Eu até saberia fazer se fosse o caso. Eu até já fiz coisas, programei coisas desse tipo, mas para esse não. Esse, na verdade, o jogo não tem absolutamente nada de aleatório acontecendo nele. É um Uhum, jogo que, se você fizer os mesmos movimentos, o jogo vai se sim. comportar da mesma forma sempre. O máximo que ele faz é fazer coisas, decidir coisas de acordo com a posição que o jogador está na tela. E aí Uhum. ele faz já A ou B. Mas fora isso, não tem nada de aleatório no jogo. A função random não foi usada em nenhum momento pro gameplay, pelo menos. Ou seja, Então ele não é, tem. ele é todinho hard-coded, né? Todinho Uhum. metódico e. Sim. Eu acho isso interessante, cara, porque. Assim, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi Truxton. E todo mundo Uhum. fala, ai, Truxton é o jogo mais difícil do mundo, cara. É memorização, cara. Você tem que parar e Truxton pensar. 1? É. Ah, Truxton 1 não é difícil. então. Pra mim não é, porque o meu natural é memorizar o que tá acontecendo. Aham. Sabe? Vem pra cá, tira, vai pra lá, tira, vai pra lá. Eu acho que a maior parte da galera que é mais velha um pouco tá acostumado com o Uhum. jogo metódico, né? Uhum. Que é como eles eram. Eu acho isso interessante. Agora, tem gente que encara isso como um ponto de dificuldade, porque o cara não presta atenção no que está acontecendo e não quer saber, ele quer sair atirando em tudo, matando tudo. É Bom, questão de estilo, né? você pode fazer isso. Se você quiser, você bota. O jogo tem 6 níveis de dificuldade. O nível de dificuldade inicial se chama infantil.
Algumas pessoas ficaram um pouco ofendidas com isso, mas a gente vai manter. Inclusive porque aparece uma explicaçãozinha dizendo assim, se você costuma chorar quando joga, quando perde no jogo, não gosta de perder, joga nesse nível aqui. E aí é uma possibilidade. Aí você pode só segurar o botão, atirar em tudo, destruir tudo e se divertir. Sim, é uma possibilidade. Tem Entendeu? alguma dificuldade que a minha esposa, quando ela vê eu jogando alguns jogos, ela fala assim, pro cara jogar isso aí, ele precisa de 4 mãos e 6 olhos, assim, eu imagino tipo um Shiva, entendeu? Segurando os controles, assim. Eu fiquei imaginando, Shiva. eu fiquei imaginando isso, eu falei assim, será que tem a dificuldade Shiva também, cara? Que tipo, o cara tem que ter um olho pra cá, assim, só pra ver as balas e a mão só pra mexer no botão e tal. Então, as dificuldades são, deixa eu ver se eu lembro direitinho, é infantil, iniciante, intermediário, avançado, hardcore e brutal. Esses são os níveis, são os nomes das dificuldades. E o brutal, assim, é, é um pouco escroto. É grosseira. É, é. O brutal, o brutal, a descrição vem assim: nem tenta, você não vai conseguir terminar isso. Essa é a descrição que aparece. É, Os e então, desenvolvedores não recomendam esse nível para não. humanos. Tem uma. Eu cheguei a pensar, porque assim, o jogo tem continues limitados, mas a cada X partidas, acho que a cada 3 partidas você ganha um continue extra, um crédito extra. Estilo Gradius 5 faz isso também. Eu acho Uhum, que é um método. Eu acho que é melhor do que a Cave, que dá continue infinito de cara, mas também, né, não é injusto de. O cara uhum. pode usar um crédito fit com o tempo ele termina o jogo. E eu pensei sério na dificuldade brutal, só dar continue infinito e dane-se, assim, tipo, se tu botar no infinito, no Vai brutal, passar vai a ver? infinito. É, É. eu fiquei pensando muito isso, assim, Dash continua infinito. E o brutal é o único nível de dificuldade que não te dá nenhuma coisa diferente no final do jogo. Esse foi um spoiler bom agora. Então, Mas é, você é. já, cara, que Cada jogo. nível de dificuldade vai te dar uma diferençazinha, menos o brutal. O brutal não. O brutal tá ali pra você jogar e rir. Tipo, só, assim. Não espero que ninguém tente jogar ele a sério. É É só só pra jogar. ser frustrante de graça, é? O É brutal é só pra. tipo um teste de resistência, ele não é exatamente o jogo. Ele é tipo assim, vamos ver quanto tempo você sobrevive aí. É meio isso. Aham. É Exatamente. o tempo de sobrevivência de um sonrisal que caiu na privada, né? Tipo, vamos ver quanto tempo que você aguenta. É, é tipo isso. Uhum. E assim, eu sempre pergunto isso quando eu tô perguntando de onde o cara tirou as ideias pra fazer, mas assim, vocês têm quais são suas referências assim, tipo, você já meio que citou o Aleste os jogos da Cave, mas assim, devem ter outras referências que vocês usam pra compor o jogo, né? Quais são as Uhum. referências de vocês na hora do processo criativo, assim? O que vocês usam por base? Tipo assim, olha, ou então, por exemplo, quais são assim, eu quero que isso se aproxime disso, eu quero que isso fique com cara daquilo. Como é que é isso? Vocês determinam isso ou... Luiz, quer falar você primeiro do seu processo? Bom, como concept, né, em termos visuais assim do jogo, dos personagens, que foi a primeira parte que eu peguei para fazer. Eu não fiz concept de nave, isso está direto com os artistas que estão fazendo as naves em si, né? Mas para os personagens eu busquei 3 pontos principais, que foi o Aleste em si, foi Macross, né? Que é uma coisa que eu acho que acaba comunicando com muito brasileiro aí da década de Sim. 80 para 90, né? E Metal Gear. Uhum. Porque a protagonista ela é militar, né? Ela faz parte de uma força aérea e, e é uma referência interessante, né? De história bem sucedida em jogo, né? A linha de história de Metal Gear, assim como a forma como os personagens se apresentam. Entendeu? Uhum. Então foi uma mistura nisso, assim, por exemplo, a forma como eu fiz os concepts foi lembrando Metal Gear, mas os Metal Gear. é, Hum. Foi seu esse, na enquanto verdade, o né? cockpit da nave foi inspirado em Macross, enquanto o uniforme da protagonista foi pensando em Aleste, então teve uma troca triangular aí. Uhum. Você já tinha Mas, jogado o Aleste antes, não? Antes não, desse não, eu projeto? fui jogar ali na casa do Rafa, Esse bichinho aqui fui você jogar no jogou. console, sim, no MSX dele, nessa Porque TVzinha aí, Porque inclusive. é um joguinho maldito, né, cara? O jogo difícil, o Last 2, cara. Sim. Ele não é nem um pouco amigável, não, cara. Ele te arranca o couro, assim.
Eu comecei a jogar, o Rafael saiu do quarto. Ele foi fazer alguma outra coisa e depois voltou. Olha, eu Eu na fiquei, época, fiquei um tempinho jogando. na época eu jogava legal e eu não fui muito longe, eu preciso voltar nele. Eu, inclusive, esse ano eu fiz recentemente uma proposta, eu fiz o desafio a leste no canal. Eu quero até o fim de 2021 acabar todos os jogos da série a leste. Eu já comecei, eu acabei o Rude Breaker, que é o mais fácil. Agora eu vou partir pros outros. Mas assim, o Aleste 2 vai ser punk, cara. Porque olha, Bota se eu no. se eu bem me lembro, ele é difícil pra cacete. Eu não sei se eu tenho. Eu não sei se a minha base de referência não é mais válida, porque eu jogo a Last 2 desde que eu tenho, sei lá, 10 anos de idade. E eu zero ele com uma facilidade absurda sempre que eu vou jogar, mas acho que é porque eu jogo ele desde criança, assim. Então, qual que é o esquema Então, que você faz, cara? Porque eu geralmente o que eu faço, eu tento pegar uma arma ali que faça sentido pra mim, né? arma 4. E qual que é a arma 4, cara? Eu não É lembro. dos tiros teleguiados. Ah, Começa com a então. 4, deixa lá no Pois máximo. é geralmente o que eu E, faço, cara. Eu tento pegar a e não sei, 4. desvia dos tiros e destrói os inimigos. Não sei. Eu não sei o Não que. sei qual é Não, o é truque. sério, porque assim, eu tenho um problema. Eu tinha um problema parecido com o Aleste 1. O Aleste 1 eu ia jogar e eu percebi que assim, sua vida no Aleste 1 é muito mais fácil se você não pegar uma arma diferente da 1. Você pega a arma 1 e vai. Qual é a arma? A 1 é a que É começa do, o jogo. é do que começa? É, a Cara, bolinha tem que vai uma. pra qualquer lado ali. Não. No Aleste 1 tem uma arma que eu tenho quase certeza que é a 2, que é aquela arma que tem um laser, que se você segura o botão, o laser carrega na frente da sua nave. E esse laser, carregando na frente da sua nave, vira um escudo. E quase nada Sim. te acerta quando você tá com aquilo. E aí depois, quando É, você solta, sai um laser destruidor, que sai atravessando tudo. é que Se você ela pegar não. essa arma, eu acho que essa arma era a arma que desequilibrava o Aleste 1. O Acho que 2 tem as armas mais equilibradas. eu acho que eu não As peguei armas não essa são aí. tão. Ou É. peguei. Então, quando você Eu for pegar o joguei Aleste 1, muito. experimenta isso. É, não, é porque eu tô no Aleste Collection, eu tô tentando ali ver qual que Hum? eu vou, né? Eu comecei pelo Aleste 1 e pelo GG Aleste 3, que, nossa, O A- meu Deus, Isso eu não joguei é ainda. absurdo. Agora, o E. Aleste 1 que tá no Aleste Collection é o do MSX ou do Master System? Não, então, é o do Master System, porque o que Pois acontece? é, eu não sei se o do Master System tem as mesmas armas, que eu joguei É ele. igual, é igualzinho. Ele É. só muda a A única primeira coisa. fase já não tem. Não, o que ele não tem É, ele não tem a primeira fase e a última é, fase do Aleste MSX. é. Só que ele é mais Eu joguei difícil, muito. cara. Nossa, como ele é mais difícil. Pode ser. Eu joguei Ele muito dá, pouquinho. ele dá menos slowdown, ele é mais rápido que o do MSX. E Isso é um detalhe nossa. crucial, porque o do MSX ele não dá slowdown. O do MSX dá fast up, que eu chamo. Ele É, fica em slowdown constante, e aí quando a tela esvazia, de repente, o jogo ficou rápido, é. que era pra ser a velocidade normal dele. Porque ele fica em slowdown constante. Diz uma lenda que o Aleste foi programado pensando nos tais MSX Turbo, que iam sair, que Eu acho que acho que é, não. viu? Né? Porque Dizem que sim. eu tava acostumado com o do Master do MSX e falei, vou jogar aqui, vou arregaçar isso aqui. Nossa, não. Aham, Uh-uh. faz Não foi sentido, bem porque assim. Não. o Aleste 1 é bem fácil por causa dos slowdowns, que, porra. E o Aleste 2, eu tenho jogado no emulador, eu coloquei no emulador para jogar aqui outro dia. Eu gosto de jogar naquele Web MSX porque dá para você desligar limite de sprite Sprite. e tal. O espertão aqui pegou e foi fazer isso, né? Mesma coisa, cara. Fica rápido pra cacete, você morre, é uma desgraça. Eu preciso pegar o MSX. É que o meu MSX tá encaixotado, porque eu tô de mudança. Mas eu vou ter que pegar ele, ligar e jogar nele, porque eu não confio mais em emulador, cara. Eu fico puto com essas coisas. Mas a referência do Macross eu gostei. Agora cabe a pergunta: qual Macross, né? Porque Macross tem umas Tem um 394 bocado, séries, sim. né? Sim, sim. Você tá falando Mas do eu vou deixar isso Robotech, né? Você tá falando da primeiro, né? dos primeiros. Hum. Pelo menos o que passou aqui no Brasil. E teve um novo também, não lembro se era Macross Zero. Enfim, um outro de 2000 e pouco, assim, que saiu. Que aproveitou os designs antigos. Entendeu? Mas aí eu dei uma viajada a partir daí. Eu tô perguntando porque cara, eu adoro Macross. Eu sou assim, nossa, fanzaço de Macross. E só que tem um Macross que eu odeio, que é o Macross 7. Qual? O- Eu acho lindo o design do Macross 7 é lindo. Agora o conceito do desenho é nojento, eu acho horroroso. É um musical, velho. Uhum. Então aí me perdeu. Mas enfim, não sendo
até podia ser, vai. O design do Macross é Ah, legal eu pra caramba. só tô falando de coisa visual mesmo, né? Eu não vou botar É, musical aí, não. não, o Macross 7 não, o Macross 7 não dá. E O assim, único Macross que eu conheço é o do Fliperama. Eu não sei, nunca vi nenhum desenho animado, não, o história em quadrinho, desenho nada. Eu só conheço o Macross Exploit do Fliperama. é legal pra caramba, por sinal. É Eu da jogava no Ban Fliperama aqui, Presto, centro da né? cidade aqui. É, Ban exatamente, eu jogava no Presto. Fliperama centro da cidade aqui. Ele é Bom bom esse preço. jogo, ele é bem legal. Tem um outro jogo do Macross que é uma coisa estranha, ele é meio É daltônico, não mais sei se um. você já viu. Tem um que ele é meio daltônico, tem umas peças que as cores estão tudo meio erradas, assim, eu não sei se ele é emulado errado, tipo se o emulador tá rodando Sei. errado ou se eles fizeram o jogo daquele jeito mesmo. O jogo é ótimo, mas ele é todo estranho, cara. Tipo, parece que puseram, já viu aqueles app de filtro de daltônico que você liga assim, ele Aham, zoa tudo as coisas, fica estranho, cara. Mas o jogo é ótimo. E deixa eu não perguntar mais sei, uma cara. coisa. Eu vi que você falou aí do final secreto, etc. Você vai, colocou uns easter egg no jogo, bastante coisa, ou é tipo, é o que você jogar, é isso e era isso? Não, tem coisa pra descobrir. Eu Ah, só vou legal. contar isso. Não, tá ótimo. Eu só queria saber isso. Tem coisa pra descobrir. Eu só Tem queria saber algumas isso. coisas pra descobrir. Viu? Gente, quando sair o Softstar, fusse porque tem coisa pra descobrir. É tudo que vocês precisam saber. Tá ótimo. E me diz uma outra coisa também que eu acho que é uma coisa que o pessoal me pergunta, principalmente aqui fora, fora do Brasil, que a galera aqui, eles jogam, claro, shoot 'em up com control pad, né? Jogam com controle normal, mas eles é meio que lei os caras meterem um arcade stick. Porque, sei lá, Uhum. eles gostam. Tem os caras que montam uns baita arcade, uns controles monstruosos, lindos, maravilhosos. E eu não sei se do ponto de vista de desenvolvimento tem alguma mudança que precisa ser feita para. Existe alguma otimização, alguma coisa que você tem que fazer para controle arcade? Não? O que é importante, primeiro primeiro, assim, o Softstar já foi concebido para funcionar como um jogo de fliperama dos anos 90. Então ele só aceita controles nas 8 direções principais Uhum, e digital, 0 ou 1 no caso, né? Então você pode jogar o controle analógico se quiser, mas ele vai funcionar como um controle digital. Você tem 8 direções para se mover, velocidade fixa. uhum, E aí, nesse ponto, o jogo funciona com o controle da card sem problema. Assim, inclusive, eu tenho um, tá ali em cima, que eu uso ele de vez em quando eu tô testando o Softstar. ah, É, legal. o único detalhe que acho que é crucial para poder fazer ele funcionar legal com o controle arcade, e isso tem no Softstar, é você poder redefinir os controles, porque, como você falou, o controle arcade, às vezes a pessoa monta o controle. Tem gente que tem controle Uhum, com 4 botões, tem gente que tem controle com 8, né? Tem gente que faz aquele padrão ABCD do Neo do Neo Geo, tem Geo. gente que faz um negócio A bem embaixo, XY em cima e tal. E como o jogo, ele usa, na prática, ele usa 5 botões, apesar de você não precisar usar todos eles, que ele tem um botão de tiro, um botão para arma secundária e um botão para teletransporte. Esses são os 3 botões Uhum, principais do jogo. E você tem 2 botões para alterar a velocidade da nave, né? Você pressiona e deixa uhum, ela mais lenta. Então você pode só usar um, por exemplo, não precisa usar todos eles, não precisa usar os dois. Mas aí é importante que o jogador possa redefinir e escolher os controles como ele quiser, para usar no controle de fliperama dele como ele achar melhor. E aí o jogo tem essa opção. Não só redefinir o controle, como redefinir o teclado também. Se você for jogar no teclado, dá para escolher as teclas que você quer usar. Também tem essa opção. Inclusive, não só isso, como uma coisa que eu, como programador, fiquei muito orgulhoso do que eu fiz nesse sentido. O jogo detecta qual controle você está usando naquele momento e ativa ele automaticamente. tá Então, se você legal. tiver 8 controles ligados no seu computador ao mesmo tempo, o que você pegar para jogar é o que ele vai responder imediatamente. Ele vai É entender que é aquele que você meio, está usando. é meio que E o se meu no meio caso disso, aqui. né? Pois é. Não, é. E se no meio disso você decide que você quer trocar de controle, você bota o controle na mesa e pega outro, o jogo identifica que você trocou o controle e passa a responder a partir do outro. Que legal. Sendo que ele não aceita comando de 2 controles ao mesmo tempo, então não se preocupa, não vai pegar seu irmãozinho, não vai pegar o controle e sacanear o seu jogo no meio da partida ou qualquer coisa desse tipo. Mas o jogo identifica com qual jogo ele tá, qual controle está Seu sendo áudio usado tá pra você jogar. estranho. Desculpa. Oh, Voltou. Isso. faltou. Tá, não sei o que houve de novo. Mas o jogo identifica qual controle está sendo Peraí. utilizado e ativa aquele controle. Oi? Zoou o áudio de novo. Vou Zoou e testar voltou. aqui. Vou testar Isso, aqui, agora tá acho que funcionando voltou. direito e tal. Sim. Pô, não sei o que que é. Mas eu vou falar de novo então. Qualquer coisa você edita. Beleza. É, o jogo detecta automaticamente qual controle está sendo utilizado e ativa só aquele controle.
durante a partida. Então você pode trocar de controle no meio do jogo sem problema, né? Ou não precisa se preocupar em manter o seu controle 1 do Windows, né? Como o que você quer usar para jogar. Ele sempre vai detectar automaticamente qual que você está utilizando. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta com Pergunte. base em coisas que eu tenho jogado recentemente. Tem jogos que hoje em dia saem e eles saem com. Pelo menos o que eu vi no Softstar, ele funciona como um jogo Tate, né? Ele funciona de pé, né? E essa área aqui da tela fica vazia, né? Você vai colocar alguma coisa aqui que nem esses jogos da M2 tem, que eles colocam um monte de reloginho, um monte de coisa aqui do lado? Ou... Cara, nesse momento, o jogo, quando roda em janela, ele roda numa janela vertical. Tu nem tem nada pro lado. Quando você Legal. bota em tela cheia, fica uma borda preta. A gente chegou a andar discutindo o que se podia botar coisas no lado e tal. Mas nesse momento a gente tá pensando em não botar nada não, deixar só a borda mesmo. No máximo, talvez deixar o jogador escolher a cor da borda, ou talvez Uhum. botar um papel de parede, talvez isso no máximo, assim. E Mas a princípio, nada de Mas a botar essa princípio sem animação nos jogos. certo. animação. É. Não, exatamente. Eu não quero botar E ele vira, não? mapa, relógio. Vira. Ah, legal. Porque Você pode, isso é uma inclusive, coisa vira que de um lado e vira pro outro. isso é uma coisa que vão me perguntar, cara, porque Isso. galera, não, a galera adora o monitor e vira Ele e tem isso em casa com a TV de, sei lá, 32 polegadas, ele vira o negócio na parede lá e me joga. eu faço aqui Na também, mas prova. eu faço aqui com uma de tubo aqui. Eu quebrei um móvel aqui por causa disso, mas tudo bem. É, Tem que ser Cara, corajoso fazer isso com de tubo. cara, não, vira. depende do tamanho. Há 20 anos atrás Verdade. eu já fazia isso com TV de tubo. Pô, 20 anos? Mais que isso, talvez. Eu já fazia. Não, mais de 20 anos eu já fazia isso com TV de tubo em casa. Só que TV normalmente de 14 ou de 20. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei, um grupo de amigos meus chegaram na minha casa e viram a minha TV vertical e olharam e falaram assim: Caraca, que maneiro! Eu falei assim, né, maneiro. É legal pra caramba. Pô, E, muda, e, muda muito, cara. e depois, pô, desde que entrou essa onda de TV LCD, TV de LED e tal, eu sempre quis botar um suporte que desse pra girar. Agora eu tenho. Realmente, o meu monitor TV que eu uso aqui de 32 num suporte que eu consigo girar. Que legal. Eu tô perguntando isso porque assim, principalmente pra Switch, eu sei que o plano não é agora lançar pra console, mas cara, praticamente todo shoot 'em up sai com a opção de você jogar ele na vertical. Tipo assim, galera, dane-se que a tela do Switch é desse tamanho e tipo, é pequenininha e vai ficar assim. Eu não quero saber, o cara quer jogar É. assim, ele pega e põe ela de pé e quer jogar assim. Então, Mas assim, virou meio que uma necessidade, assim, a galera não vive sem isso mais. eu acho que num jogo vertical, um shoot 'em up vertical, num portátil, não tem por... A não ser que seja impossível, fosse, sei lá, aquele Game Boy que abre assim, né? E tudo bem. Mas no PSP, né, os jogos que eu jogo todos na vertical também, quando eu posso. Você vê que o meu PSP tá aí na tua casa agora, eu não jogo nada. Tá na casa Ah, do é Luiz. verdade, tá aqui em É, casa. é. Não, é que Mas eu o. perguntei só porque assim, a galera adora isso. Adora. Tipo, Não, eles não vivem mas na sem mais, assim, verdade, eles não conseguem, não concebem mais jogar. Tipo, se o jogo vira, eles viram, eles não querem saber. sim. Mas eu fui dar uma pesquisada, cara. Shoot'em ups verticais na Steam, todos têm essa opção Sim, também. tem. Isso não é mais um negócio que é incomum. Praticamente Não, todos os jogos têm essa possibilidade. o meu monitor Acho, da esquerda aqui, ele fica na vertical. Que aham, ele tá aqui praticamente para ler, ele serve para terminal e para jogar. E quando eu ligo aham, ele, o jogo, quando o shoot 'em up fica de pé, eu já jogo direto nesse monitor aqui. uhum. Justo. Não, é muito melhor, realmente. E bom, deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar aqui. Assim, eu sei que guardadas as devidas proporções, o jogo está bem adiantado, mas assim, vocês têm alguma ideia de algum plano de lançamento? Estimado grosseiramente, não precisa ser nenhuma promessa aqui, porque a gente sabe o que acontece quando você promete as coisas, né? A gente tem o Cyberpunk aí para provar que a pior coisa que você pode fazer é prometer uma data, né? Então, assim, você tem. Fala que a situação pode ficar punk. É, exatamente, né? Tipo, e outra, né? Apressar para lançar não é uma boa ideia, né? Então, Não. A gente tá com a ideia de lançamento 22 de julho. Acho que essa era a data, né? Era Que julho, tá era final de julho. julho. Sim, uhum, Eu acho que a isso. data que a gente botou foi 22 de julho. É, Então a gente está trabalhando com essa ideia. Sendo bem honesto também com você. uhum. Não sei se a gente vai conseguir cumprir. E se a gente não conseguir cumprir, paciência, a gente joga um pouco mais Ah, pra é. frente. Mas
há uns meses atrás, quando as pessoas perguntavam pra mim, a minha resposta era quando estiver pronto. Mas agora a gente já tem um prazo, a gente já tem um plano de prazos e metas e tal. E a ideia realmente é fazer o lançamento em 22 de julho. Agora, pode ser que não aconteça. Então, se não Pode estiver ser, pronto, a gente joga pode mais ser que pra frente. aconteça depois. Não bota essa de É. não aconteça, não. Cara, Desculpa, obrigado. não- Não aconteça depois. Não, mas olha só. Pode ser que não Eu vou dizer o aconteça. seguinte. Eu vou dizer uma parada aqui, eu vou correr o risco de queimar minha língua. Não existe a menor possibilidade do Softstar não sair em 2021. 2021 é o ano que esse jogo sai. Sim, isso Sim, não com vai certeza. acontecer desse jogo ser postergado para 2022. Isso não vai acontecer. Tá bom. Mas julho, 22 de julho. Essa é a data que a gente Não, está nesse momento. é só uma estimativa, porque assim, a gente É sabe estimativa. que. É uma estimativa, porque a gente sabe que nem eu falei do Cyberpunk, né, cara? Quando os caras começam a apressar, tipo, e existe aquela história do fica pronto quando ficar pronto, mas eles mesmo não seguiram, né? Aham. Então acho que vale a pena aí pra não tentar cair no mesmo erro deles, né? Realmente pronto quando Sim. estiver pronto e era isso, não tem É, problema. e tem uma coisa também, né? Porque a gente tem que ser muito honesto em relação a isso, muito sincero. A gente é um estúdio de desenvolvimento indie que é indie em todo sentido, assim. Nós estamos aqui trabalhando pelo amor à causa, assim, com muito amor à causa, mas a gente não tem um tostão em termos né, de entrada de grana nesse momento, pelo menos até agora, né? E todo mundo trabalhando com muito amor pelo que está fazendo, né? Mas Uhum. esse É a trabalho. realidade do desenvolvedor brasileiro indie, né? De ter Uhum. 2 trabalhos mais o jogo que tá fazendo indie. Uhum. É Então, exatamente isso. Assim, para muita gente aqui para a minha realidade é exatamente essa. A gente teve, por exemplo, o Elder, que é um dos nossos artistas gráficos, excelente, faz, pô, é um dos caras que tá, né, acho que tá mais muito criado. carregando o piano, assim, fazendo muita coisa. E teve mais momentos, teve um momento que ele virou pra mim e falou assim, Rafael, cara, pintou um trabalho pago, assim, pra eu fazer, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vai fazer o trabalho pago, pausa aqui. Se tu não vai deixar Uhum. de ganhar dinheiro pra estar num projeto que não tá te pagando agora. Assim. Se eu estivesse te pagando, eu até talvez ia tentar argumentar contigo, mas nesse momento a gente tá trabalhando pra ter lucro mais à frente, assim. Então, cara, vai, faz teu trabalho, que você tiver, e depois volta aqui e continua com a gente aqui depois. Que foi o que fez e já voltou, tal. Ganhou o dinheirinho dele lá, inclusive com um trabalho que, pelo que eu soube, deu bastante certo, né? Teve um sucessinho. E agora ele voltou pra estar trabalhando com a gente de novo, assim. Então, dentro de uma realidade dessa, como o Luiz falou, que é a realidade da maioria dos estúdios indie brasileiros, cumprir prazo, cara, Não, é um desafio é gigantesco. surreal, não tem É mais como. difícil, é mais difícil que terminar o Softstar no Brutal. Não, eu perguntei só pra ter uma ideia de assim, Sim. Assim, eu, não, acho. as pessoas vão assistir, vão querer saber, pô, e aí, quando é que esse negócio vai estar, Com né? Não, certeza. mas Então, por outro lado, trabalhar. idealmente em julho e com certeza em 2021. Uhum, 2021 não passa, com tá bom. certeza. E a gente tá com esse prazo. E tem um outro detalhe que eu acho importante: ter metas, né, ter prazos, ajuda a coisa a andar pra frente, né? Não Sim. Uhum. ter. Se a gente, essa imagem de 21 de julho, 22. 21 eu sei porque 21 é aniversário, meu aniversário de casamento. Então tem que lembrar que é um dia depois, 22. Mas a data de 22 de julho é uma. É tipo um horizonte que a gente enxerga, né? Um lugar pra gente estar se movendo, né? Então ajuda a gente a ir pra frente, né? Porque Uhum. ah, não ter prazo nenhum também paralisa um pouco, né? Eu acho. Sim. Eu acho. Cria inércia. Você não É. consegue sair Ah, porque você não sabe onde termina. sim, Uhum. e também tem aquela coisa, né, cara, quando, sei lá, quando você não determina pelo menos o tempo, você não sabe assim, depois você não sabe o que você vai ter em mãos. Você não sabe, eu vou chegar tal dia, eu vou ter o quê? Né? Sim. Às vezes é bom você marcar o prazo, nem que seja para errar ele, mas para você chegar lá na frente e falar, tá bom, chegou no dia e a gente não tem tudo, mas o que falta? Se você não Uhum. faz isso, você nunca vai saber o que está faltando. Né? Sim. Você nunca vai chegar lá e falar assim, tá, mas e agora? E aí? Para onde eu vou agora? Sabe? Quanto tempo mais eu boto nisso? Perde Uhum. completamente o parâmetro.